Questão número 52. Houve um período em que Deus não enviou profetas ao seu povo? Essa questão ela foi levantada em função de haver um período chamado intertestamentário, que é justamente aquele espaço que tem ali entre os dois testamentos. Seria um período de mais ou menos 400 anos, em que o povo de Deus ficou sem a presença de um profeta. Então, os últimos escritos que nós temos do Antigo Testamento são os escritos de Esdras, Neemias e Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento na ordem que foi estabelecida pelos tradutores cristãos. Então, nós temos um período aí, desde quando terminou o cativeiro na Babilônia, de mais ou menos 400 anos. Deus teria mesmo mantido esse silêncio? Então, nós vemos aqui na resposta da pergunta 52, que o reino milenar do Cristo começou durante o cativeiro babilônico. Depois que o rei Nabucodonosor voltou à normalidade mental após a loucura de que teria sido acometido. Então nós entendemos que o tal reino milenar de que muito falam os cristãos, os evangélicos principalmente, ele não é um reino que vai ser estabelecido ainda futuramente, que seria um reino de paz. Após esse período, então viria o juízo final, quando o Senhor iria soltar o diabo, que ficaria preso por 1000 anos, segundo as profecias existentes no Apocalipse. Entendemos, já vimos em outros estudos, que esses 1000 anos, ele não fala de um reinado material, de um reinado aqui na vida visível, mas fala de um reinado de natureza espiritual, onde o diabo teria feito uma desordem no Império Babilônico e teria levado o rei à loucura, e por isso ele foi aprisionado depois de 7 anos, e assim ele ficou contido. Não quer dizer que ele não influenciou o mundo, mas aquele estado de desajuste da manifestação do diabo foi contido por um período de 1000 anos, quando então se soltou o diabo para que ele fizesse finalmente a sua obra de separação do joio e do trigo, levando as pessoas a optarem pelo bem ou pelo mal. Então viria o juízo e a separação das almas que iriam dar continuidade à edificação do futuro e aquelas que seriam condenadas. No ponto de vista que nós defendemos, não é uma condenação eterna, mas uma condenação por um certo período. Como referência, nós temos usado os 1000 anos de que fala o Apocalipse em relação ao que aconteceu na Babilônia. Nós vamos fazer uma leitura rápida sobre essa loucura do rei, para a gente poder entender melhor o que pode nos levar a esse estado de exaustão, e que certamente levará segundo a profecia. O livro de Daniel, no capítulo 4, a partir do versículo 28, ele fala aqui sobre a loucura do rei. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens,
e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o grande exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então nós vimos aqui alguns pontos interessantes sobre essa questão da loucura do rei. Vimos na parte anterior aqui do capítulo 4, que Daniel interpreta o sonho que o rei teve relacionado com essa loucura, e deixa claro para ele que ele estava com seu coração cheio de soberba e de vaidade. E que, se ele não mudasse, ele iria passar por todas essas provas. E parece que o rei estava dominado por um espírito tal que ele não deu ouvidos ao profeta, embora ele confiasse muito em Daniel. E passado 12 meses dessa profecia, desse sonho que ele teve, ele estava ali na varanda do reino e estava olhando para as maravilhas da Babilônia, que era o império daquele tempo, como se fosse o que de melhor se pudesse construir e se desenvolver para aquela época. Então, eram verdadeiras maravilhas, tudo o que ele havia feito. E ele estava na sacada do seu palácio, olhando a cidade, e foi quando ele disse que aquela era a grande Babilônia que ele tinha feito com o seu poder, né, para a sua glória. Quer dizer, o rei, mesmo sendo aconselhado pelo profeta, ele ainda continuava insistindo naquele caminho de soberba e de vaidade. Então nós podemos traçar aí um paralelo e fazer uma interpretação mostrando como o mundo tem um comportamento muito parecido com o comportamento do rei. Embora Deus tenha enviado profetas em muitos períodos falando que o mundo precisa andar em outros caminhos, ele continua ainda na sua soberba. Agora, esse período que nós estamos vivendo, desse mundo globalizado, ele parece ser a imagem dessa Babilônia do passado. E o Apocalipse, ele chama esse período, esse tempo, de a Grande Babilônia, justamente porque prevalece na vida das pessoas, na vida das nações, um alto nível de soberba e de vaidade, de magnificência. Então, tudo aquilo que Deus condena, o mundo faz, embora tenha sido advertido. Porque certamente Deus não levaria o mundo ao juízo se ele não advertisse o mundo. E ele o fez em vários períodos, e por fim enviou a Jesus, o Senhor, que é o seu Filho, né, vamos dizer, ele é a autoridade máxima aqui da terra, para poder dizer ao mundo que o mundo precisava andar em outros caminhos. O mundo precisaria de salvação, encontrar a verdade eterna para que ele deixasse de andar
nesses caminhos obscuros do orgulho, da vaidade e da autossuficiência, como se o mundo não precisasse de Deus. Infelizmente, como rei, o mundo não quer saber de Deus. E o resultado foi bem esse aqui. Logo veio a ordem do alto e o rei se tornou aí um homem louco. E o seu desarranjo foi de tal maneira que ele ficou parecido com um animal. Passaram-se 7 anos, que são 7 tempos, na linguagem profética, e o seu juízo voltou. E quando o seu juízo voltou, ele então finalmente entendeu que Deus era o Senhor e que ele podia fazer aquilo que ele bem entendesse com os homens. E que não havia ninguém que seria coisa alguma, na verdade, né? Então essas reflexões são importantes porque, embora o mundo vá passar por um juízo, em termos coletivos, nós também passaremos por um juízo em termos individuais. Quer dizer, as nossas obras serão colocadas diante de Deus quando chegar aquele momento, o instante da definitiva separação. Convém que a gente não seja pego na soberba, na vaidade, ou achando que nós somos suficientes para fazer o que bem queremos da nossa vida, porque poderá acontecer conosco aquilo que aconteceu ao rei. Dessa vez, nós sendo separados e jogados nas regiões de sofrimento, como dizem as profecias. A vaidade, pois, e o orgulho é o grande problema do homem, porque ela separa a criatura do Criador. Como o homem pensa e tem inteligência e criatividade, ele começa a achar que ele mesmo pode resolver os seus problemas, ele pode deixar Deus de lado. E a consequência disso é uma tragédia. E tem sido assim. O sofrimento do homem, ele sempre aumenta quando ele resolve romper o seu laço com Deus. Então, temos que ter bastante cuidado nesse sentido, porque estamos nos aproximando da época da separação, do juízo. É como se, depois das advertências, tivessem passado 12 meses para nós. E está se aproximando a hora que nós temos que dizer se nós estamos do lado de Deus, se nós fizemos uma opção pelo caminho do bem, pelo caminho da submissão ao Criador, ou se nós resolvemos nos revoltar contra o Pai. A hora é chegada. Veja as conclusões que o rei ele chegou aqui, assim que voltou-lhe o juízo. Ele bendiz ao Altíssimo, né? Louva o Altíssimo e glorifica, dizendo que ele é o que vive para sempre. E o domínio dele é sempre eterno, de eternidade em eternidade, e o seu reino de geração em geração. Ele reconhece também que o Senhor, ele é o Rei dos céus, as obras dele são verdade, os seus caminhos e juízos são verdadeiros, e ele pode humilhar a quem ele quiser, principalmente aqueles que andam na soberba. Então, veja que o rei chegou a essa conclusão. Então, o período dos 7 anos que houve a loucura do rei, que não se sabe o que houve na Babilônia, porque foi o período que o diabo esteve solto ali. Não se sabe o que aconteceu, porque a gente vê que de um versículo para o outro, o rei volta à consciência dele. Então, não há narrativas a esse respeito no livro de Daniel, principalmente, que foi quem escreveu sobre esse período, o principal profeta. Também não há aqui uma referência a respeito da morte de Nabucodonosor, como foi a sua velhice, o restante dos seus dias, porque ele tomou ciência sobre a verdade de Deus. Então, mas não há referência sobre o que aconteceu, não há narrativa. Já no capítulo 5, já é um outro rei que assume, que era o filho do Nabonido, o genro do rei Nabucodonosor, o Belsazar, que assumiu o poder. E daí adiante a história começa a se desenvolver em torno dessa outra figura. Então Nabucodonosor cessa bem aí a vida dele entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Muito bem, voltemos aqui à nossa questão. A questão 52, pois, fala de um período que Deus não enviou mais profetas ao seu povo. Assim que terminou a escravidão do povo, que durou mais ou menos 70 anos,
talvez um pouquinho mais, aí de 609 a 538 a.C., o povo que voltou para Jerusalém, no meio dos quais estava Neemias, estava Malaquias, Esdras, para a reconstrução de Jerusalém, eles deram início a uma grande mudança na vida do povo de Deus. Eles começaram a organizar a sua cultura, os seus livros, porque na Babilônia, para onde eles foram levados, havia um desenvolvimento muito grande em relação às técnicas daquele tempo. Vamos dizer, a tecnologia era extremamente avançada no Império Babilônico. Eles que estavam habituados a uma vida tribal e tudo mais, ao ser levados para a Babilônia, eles ali aprenderam muitas coisas que permitiram que, quando eles voltassem, eles poderiam fazer uma grande mudança na organização da vida do povo. Foi quando a Torá foi organizada, eles começaram a ler os livros nas sinagogas, havia um lugar de reuniões. Então, essa escravidão acabou trazendo um grande benefício para o povo de Deus, sem dúvida. Mesmo essas situações sempre trazem benefício. Não podemos nos esquecer também que foram levados para ali, para esse lugar, em função da sua desobediência, de não ter andado nos caminhos do Senhor. Então, em resumo, se a gente não andar no caminho do Senhor, sempre há um resultado doloroso, né, para quem faz uma opção por outros caminhos. O que nós observamos é que nesse período intertestamentário, houve, na região da Grécia, um florescimento do pensamento racional. Foi ali que apareceu Sócrates, Platão, os pensadores que deram sentido à racionalidade do pensamento voltado para as coisas de Deus. Então parece, no nosso ponto de vista, que em vez de Deus ficar em silêncio, pode ter havido só um silêncio perante os judeus, perante o povo de Deus. Mas Deus estava trabalhando em outro lugar. Esta ideia de que Deus só falou ao povo judeu, aos escolhidos, é uma ideia verdadeira. Ele só se dirigiu mesmo diretamente ao povo, dizendo, olha, eu tenho uma tarefa para que vocês cumpram e quero que seja feito dessa maneira. Mas não quer dizer que Deus não estava trabalhando em outros lugares, ou que houve algum momento em que Ele não estivesse promovendo a vida em todos os lugares do mundo, nos outros países, nas outras nações. Seria estranho que Deus só tivesse manifestado ao povo dele e deixasse o resto, o diabo tomar conta. Não é possível, né? Seria estranho. Então Deus também opera em outros povos, os seus enviados, as outras seitas, as outras religiões que nasceram em outras culturas, todas elas trazem uma base onde o Deus de Israel está por trás ali, promovendo a vida, promovendo a civilização daquelas almas, o desenvolvimento competente de cada país. Então, o pensamento de que Deus fala só ao povo dele é um pensamento bem judeu e bem cristão, bem de exclusivismo. O que apareceu na Grécia não serve. Assim, lendo ali algumas coisas que nós encontramos no Novo Testamento, pode dar a ideia de que o que os gregos falavam era uma coisa que não era interessante para o povo de Deus. Mas nós percebemos que há no cânon do Novo Testamento, há um livro, um dos evangelhos, que é o Evangelho de João, aonde o pensamento grego ele está mesclado ao pensamento judaico, ao pensamento das Escrituras Sagradas. E isso é importante porque ali nos permite ver com uma certa lógica como funciona a criação de Deus. Como que a alma, em vez de ser criada em um tempo qualquer, ela faz parte do conjunto das inteligências que habitam o universo. Isso só pode ser entendido porque o pensamento grego está ali. Senão nós não conseguiríamos entender. Os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos que narram fatos da vida de Cristo, não permitem a gente compreender essa complexidade da criação. Isso só pode ser feito por causa do pensamento grego, que está no Evangelho segundo João.
Então, nos parece que foi importante o desenvolvimento desse pensamento na Grécia, para que mais tarde ele exercesse influência na própria Escritura Sagrada, ou seja, na interpretação que se dá aos textos bíblicos. E isso até facilita a nós mesmos entender melhor os textos das Escrituras, utilizando os princípios que estão no Evangelho de João, da existência do Logos, da existência da videira verdadeira, de como a alma precisa ser uma vara produtiva, como ela faz parte do contexto da criação, o papel de cada criatura na obra de Deus. Tudo isso vem do entendimento que nos dá esse pensamento. Haveria então esse período de silêncio? Possivelmente não. Esses 400 anos, Deus esteve operando, principalmente ali na Grécia, desenvolvendo o pensamento que mais tarde ajudaria a gente a entender com racionalidade, com inteligência, as Escrituras Sagradas. Também neste período, nós temos o aparecimento de um homem chamado Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que era o nome dele, que foi um conquistador de terras e de reinos. Ele foi um sujeito que o seu império tomou até Israel. E ele foi um discípulo de Aristóteles, que era discípulo de Platão. Então, o pensamento grego está envolvido com ele. Ele recebeu muitas instruções a respeito da racionalidade das coisas. Então, esse Alexandre o Grande, ele foi um sujeito que conquistou, o império dele foi um dos maiores da história antiga. E foi justamente nesse período. E o que ele traz de contribuição foi que ele pediu aos mestres de Israel que fizessem uma tradução das Escrituras do Antigo Testamento na linguagem grega, para o grego. Como o seu império era muito grande, isso permitiu que as Escrituras fossem lidas por muitas pessoas, como se houvesse um espalhamento da ideia das Escrituras no coração de muita gente. Então nós temos um trabalho muito grande feito por Deus ao longo do tempo para tornar a sua palavra conhecida de uma forma diferente daquela que as religiões dizem que é a forma certa. Ainda nesse ponto as religiões continuam insistindo que é só eles que sabem a verdade, que ninguém mais sabe. Enfim, acabaram se enfiando num buraco de irracionalidade e aí permanece até hoje. Já estão nesse buraco há muito tempo e permanece até os nossos dias ainda mergulhados nesse mundo de insensatez e falta de lógica nas explicações que eles dão. Como se Deus fosse o absurdo. Como se Deus fosse uma coisa irracional, um mágico que sai por aí fazendo mundos, fazendo almas, sem nenhum tipo de explicação inteligente. Porque ele seria Deus. Segundo dizem as religiões, ele pode fazer o que quer. Mas não se segue que isso seja verdade. Essa escritura é a chamada Septuaginta, ou versão dos 70. E é essa versão que nós temos nas nossas Bíblias. Essa versão que nós temos do Antigo Testamento nas nossas Bíblias é a versão dos 70. Quando Jerônimo, ali perto do ano 400, ele fez a separação dos livros para fazer a nossa escritura, a escritura que nós temos hoje em mãos, ele escolheu a versão dos 70 para ser o Antigo Testamento que hoje nós temos em mãos. Certo? Então todo esse trabalho de tradução que foi feita para o grego é importante para a nossa instrução. É uma atividade promovida pelo Espírito de Deus nesse período que eles dizem que Deus estava em silêncio. Não, Deus não estava em silêncio. O Senhor trabalha sempre promovendo o mundo como um todo. E nós precisamos começar a nos livrar desta ideia de que só o religioso é que entende Deus. Não, isso precisa acabar. Deus precisa ser conhecido de todos os homens, de todas as pessoas, como um Deus maravilhoso, como a fonte de toda a criação, de toda a inteligência, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, fonte acessível a todos os homens que creem nesse Deus. Então não é um Deus de igreja, não é um Deus de judeu, não é um Deus de cristãos. É um Deus de todos os homens. Penso que não poderia ser diferente. Senão não é um Deus do universo e de todos. Então é um Deus que escolheu alguém. Não seria Deus. É um Deus parcial. O Deus Altíssimo tem, com certeza,
tratar de todos os seus filhos da mesma forma, embora tenha escolhido um povo para fazer determinada tarefa, conforme nós entendemos o que é o povo de Deus. Então, depois desses 70 anos, depois desse momento de loucura do rei, sucedeu-se, né, aí uma reorganização das práticas religiosas, dos costumes e cultura dos judeus. Aí tem toda uma história da volta do povo, que voltou em pequenas levas. Houve muitos judeus que preferiram ficar na Babilônia, porque era um lugar agradável, de gozos, prazeres, etc. E aí, preferiram ficar por lá mesmo, mas voltou um pessoal decidido a reconstruir Jerusalém. Os muros, a cidade, que estava tudo em monturos. E foi um período muito difícil de construção, de reconstrução da cidade, mas um período importante para a história do nosso povo, que é o povo de Deus. Então, houve silêncio em torno de novas revelações para Israel, mas o Eterno não ficou em silêncio. Este foi o período em que na Grécia se desenvolveu o pensamento racional, influenciou posteriormente a cultura judaica e cristã, para que a fé não caminhasse pela história sem raciocinar. As relações com Deus, dizia o apóstolo Paulo, devem se dar no plano da racionalidade. A referência a Romanos 12, capítulo 1. O apóstolo Pedro também confirma o mesmo princípio na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos de 1 a 2. Então, nós separamos aqui, o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12, 1, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é apresentar o nosso corpo? A nossa vida. É evidente que não haveria o sacrifício de um corpo físico. Então, temos que ter cuidado aí com as palavras, na forma como elas estão colocadas, para não parecer que Deus está pedindo que a gente sacrifique o nosso corpo. Não é nada disso. O sacrifício que Ele pede é a nossa vida carnal, é a nossa existência no mundo visível, físico, que seja uma coisa santa e agradável ao nosso Deus. E diz, olha, ele se fundamenta num culto racional. O que é um culto racional? É quando a gente entende aquilo que a gente crê. Se nós não entendemos aquilo que cremos, o culto não pode ser inteligente, não pode ser racional. E aí nós embreamos pelo mundo da fantasia. Nesse mundo da fantasia é um lugar fértil para desenvolvimento de fanatismo, de crimes e de tantas outras coisas, que a história da igreja testifica. Então temos que ter cuidado, para a gente entender bem o que significa essa racionalidade. Todas as situações de equívocos que nós observamos dentro da igreja do mundo atual, igreja católica, igreja evangélica e outras adjacentes, é proveniente da ausência de racionalidade, de estudo inteligente sobre as Escrituras. Porque esse estudo depende de um conhecimento que a igreja não tem. E é justamente a base do conhecimento do pensamento grego, aonde nós conhecemos a natureza de Deus, a natureza da alma, então podemos compreender melhor os escritos sagrados, interpretá-los com mais precisão, do que a gente seguir aí nesse caminho de loucura que nós vemos muitos religiosos ensinando coisas que levam o homem para a escuridão, para a morte, não para a verdadeira vida. Então, nosso culto deve ser sempre um culto racional. Nossos estudos, nossas conversas, devem ser sempre em busca de aprendizado, de inteligência. Deus é um ser inteligente. A nossa inteligência vem da inteligência de Deus. É que nós somos partículas da própria divindade. Pelo menos é o que se entende ao estudarmos o pensamento dos grandes homens, que já na história investigaram esse tema. Se Deus soprou em nós a vida, esse é o simbolismo do Gênesis, certamente saímos dos grandes pulmões de Deus, né? Pelo sopro Ele nos deu o Espírito. Então, não há como fazer uma desassociação, dizer que o homem é matéria e que Deus deu a ele uma alma, e toda hora que nasce um homem, Ele dá uma alma nova para aquele homem. Isso foge à inteligência da própria criação, quando nós a examinamos com racionalidade. Então devemos sempre procurar entender, investigar, perguntar para saber. É de fundamental importância. Tá bem? Penso que essa é a revolução que precisa acontecer nas igrejas.
senão elas vão perder o fio da meada. Já estão bem perdidas, né? Então elas vão desaparecer se elas não buscarem esse entendimento. Se continuarem na soberba, vão acabar como Nabucodonosor. É loucura. O apóstolo Pedro, aqui na sua primeira epístola, no capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz o seguinte: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento, mostrando as posturas morais que nós precisamos ter para andar com Deus. Né? Ele nos repreende duramente. Invejas e murmurações, reclamações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Precisamos nascer de novo para deixar de lado a vida velha, os costumes velhos, os conceitos velhos. Novamente nascidos, o leite racional, que é o leite, a comida. O apóstolo Paulo também usava muito essa associação de que se pode comer uma comida sólida ou uma comida líquida, um leite. Para os mais novos, que não conseguem ainda alcançar o conhecimento mais profundo das Escrituras Sagradas, das revelações de Deus. Mas ele dizia, é preciso que a gente deixe de beber leite para poder comer algo mais sólido, avançar no conhecimento, buscar novos horizontes para compreender a nossa relação com Deus. E o apóstolo aqui fala de um leite, né? Já de um leite não comum, já um leite racional, né? Quer dizer, uma comida que nos permite entender as coisas que estão sendo examinadas, não falsificado, para que por meio deste alimento a gente possa ir crescendo. Crescendo como? Espiritualmente. Crescendo em que sentido? Despertando para Deus, compreendendo mais, de uma forma mais profunda, as coisas que Ele tem ensinado. Então, irmãos, eu acredito que nós precisamos defender esta ideia de que Deus não esteve em silêncio. Esteve em silêncio somente ao povo dele, mas trabalhando muito para poder promover o pensamento numa outra região do mundo, e depois ele leva isso para dentro das Escrituras, então podemos compreender melhor todas as coisas. Bem? Meu pastor, eu gostaria de voltar aqui na questão da influência do pensamento grego na cultura judaica e cristã. Sim. Para mim entender melhor, qual o nível dessa influência? Até que ponto esse pensamento grego realmente influenciou? Eu não vou fazer nenhuma referência à cultura judaica porque eu não conheço, mas a cultura cristã, olhando para as igrejas de uma forma geral, nós pensamos e achamos que ela está mergulhada numa profunda irracionalidade. Sim. O que não tem nada a ver com o pensamento grego, que é um pensamento racional. Então, na prática, se for possível, me esclareça até que nível foi essa influência grega na cultura judaica e cristã. Eu acho que nós podemos ver de duas maneiras. Nós temos dentro do judaísmo, né, uma área de estudos das Escrituras que é denominada Cabala ou Cabalá. Então é como se fosse uma ciência que estuda as coisas do invisível, fundamentado nos escritos do Antigo Testamento. Então, quando a gente examina os textos da Cabalá, nós percebemos que as explicações que se dá em relação à origem da alma, a origem da criação e a natureza de Deus, e os processos de vida, existência e morte, estão influenciados por esse pensamento. É evidente que a Cabalá não é ensinada dentro das sinagogas. As sinagogas, elas também andam nesse caminho de racionalidade. A prática do judaísmo ordinário é semelhante à prática do catolicismo, onde existem procedimentos e coisas que eles fazem, que nem sempre tem uma explicação racional para isso. É uma questão de fé e costumes que foram estabelecidos ao longo do tempo. Isso não significa que não tem o seu valor, etc., como tem também os procedimentos da Igreja Católica. Mas é um mundo de irracionalidade, como o irmão colocou. No entanto, existem os estudiosos que foram influenciados por esse pensamento. E eles interpretam dentro de uma linha bastante lógica. E o que eles estão falando ali vem do pensamento grego.
Havia um sujeito chamado Fílon, de Alexandria, que era um judeu helênico. Ele morava em Alexandria, no Egito, e ele foi influenciado pela cultura helênica. E ele escreveu muitos trabalhos onde o pensamento grego está associado ao pensamento das Escrituras Sagradas. Então ele é tido assim como um grande influenciador do cristianismo. É certo que os líderes da igreja nos primeiros séculos, ao tentar se defender do gnosticismo, eles foram procurar as doutrinas de Fílon, onde existe a questão do verbo, que é o logos dos gregos. E na questão do verbo, eles associaram a pessoa de Jesus ao próprio verbo. Em vez de Jesus ser o portador do verbo, ele seria o verbo encarnado. E daí nasceu a ideia de que Jesus seria Deus. Então há essa influência, embora o resultado, em termos práticos, não tenha sido aquilo que se esperava. E temos no Novo Testamento o Evangelho de João, que é um evangelho incomum. Os evangélicos e teóricos mais radicais, eles chegam a dizer que João se deixou corromper pelo pensamento grego. Veja só o nível que chega o desarranjo dessa gente, né? Eles acham que João se deixou corromper por uma coisa que eles acham que é nociva, porque traz inteligência, traz entendimento, liberta o homem da escravidão desse sacerdócio, que já deveria ter sido tirado do mundo há muito tempo. Na verdade é isso, né? O sacerdócio levítico continua aí dentro das igrejas, dentro das sinagogas. Isso precisa cessar, para que cada homem tome posse do seu sacerdócio e possa viver em comunhão com Deus sem precisar de intermediários, que é o que Jesus Cristo deseja. Pelo menos ao examinar a doutrina de Jesus, em nenhum momento nós vemos ele estabelecer uma dependência entre o homem e um pastor, ou um intermediário, seja ele quem for, ou seja um padre, ou seja um espírito, um guru, um arcanjo, um serafim. Não existe esse tipo de coisa. Somente um intermediário que se estabeleceu é o próprio Cristo, através do qual nós entramos em comunhão direta com Deus. Mas não está impedido o homem de ter contato direto com a mente de Deus. O estado futuro da humanidade será de liberdade, não dessa escravidão, desse sacerdócio esquisito que ainda está no mundo até os nossos dias, tratando mais das coisas terrenas do que das coisas celestiais. As igrejas tratam mais das coisas do mundo do que das coisas eternas. E daí o seu grande problema e a sua fragilidade. Eu gostaria de voltar então lá na questão do Nabucodonosor com a sua loucura. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, nós percebemos assim que quando um rei ele se inclinava para a idolatria, o povo ia atrás. Quando o rei se inclinava para Deus, o povo vinha com o rei. Então parece que o rei exerce uma grande influência. Ainda que o Senhor tenha dito já que não há escrito nos textos que a loucura do rei se transmitiu ao povo. Por esta analogia que eu faço, a gente poderia assim admitir a possibilidade do povo na Babilônia também ter ficado louco junto com a loucura do rei? Eu acho que a gente pode admitir a possibilidade disso ter acontecido. Aquilo que o pastor está falando é verdadeiro. Por exemplo, um presidente ou um rei, ele, na verdade, ele representa o espírito dominante naquele lugar. Na antiguidade era muito mais ainda, porque o rei era uma autoridade máxima, né? Nas democracias é um pouco diferente isso, porque os poderes são divididos e tal. Naquele tempo o rei era o poder máximo. Então todo o espírito se desenvolvia em cima dessa figura. Então ele entrando em desarranjo, possivelmente os seus súditos também entraram em desarranjo. Não há narrativas que possam confirmar esta possibilidade, mas é sim uma possibilidade de ter acontecido. O que pode ter se passado não sabemos, mas pode ter havido um desarranjo bastante considerável durante os 7 anos que o rei esteve em estado de loucura. Uma outra questão é que o desarranjo dele, vamos dizer assim, essa desordem se instala por um rompimento entre ele e Deus. Sim. Por não ter ouvido Deus. Por não ter dado ouvidos a Deus. E parece que no nosso tempo, esse mesmo evento ele se repete com as lideranças do mundo. Então, também gostaria que o senhor pudesse fazer algumas considerações nesse sentido. A impressão que dá é que as lideranças do nosso tempo, elas vão
a cada dia que passa, se rompendo com aquilo que é dito pelo Espírito de Deus. Com os princípios do bem. Com os princípios do bem. É verdade. Então, está em curso um novo desarranjo. Um novo desarranjo. Está em curso que precede o fim do mundo, que é o juízo final. Como aconteceu na Babilônia, a pequena Babilônia do Nabucodonosor, acontecerá na grande Babilônia dos nossos dias. O fenômeno é o mesmo, só que naquela época foi um fenômeno localizado, que ocorreu na Babilônia, porque, enfim, aquela região ali era a humanidade civilizada. Hoje, já numa humanidade globalizada. Então, o desarranjo deve se propagar rapidamente pelos meios de comunicação, pela internet, pela televisão, e logo a loucura pode chegar a todos os lugares do planeta, trazendo um desarranjo e tanto. Então, como eu disse a princípio, o Senhor não vai submeter o mundo a um juízo que não foi avisado. Você se lembra da passagem que Jesus diz que o Evangelho será anunciado em todo o reino. A palavra será conhecida. As profecias falam isso. Então o homem terá a oportunidade de escolher o caminho dele. Mas o Senhor vem advertindo, enviou profetas, enviou o seu filho, enviou outros homens que ao longo dessa história têm procurado falar do bem, da verdade, daquilo que o homem precisa fazer. Eles não deram ouvidos, ao contrário, preferiram andar pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios pensamentos. E o resultado é um desastre. Ele está só se formando. Tá bem? Nós agradecemos os irmãos, que estão acompanhando a nós. Irmãos, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar a sua paz e continue promovendo o nosso entendimento. Que Ele esteja nos nossos corações para sempre. Amém.